Estamos online. Boa noite a todos. Vamos para compartilhar, chamar o pessoal para estar junto conosco. Vou partilhar aqui com as pessoas e assim nós vamos chamando o pessoal para estar junto conosco. Quem tiver aí já pode ir chamando o pessoal para entrar, compartilhar a live, né? Só compartilhar aqui, a gente já começa daí. Seja bem-vindo quem está entrando aí. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de João. Seja bem-vindo. Se quiser ir dando um oi aí, o pessoal que vai entrando, vai dando um oi para a gente ir cumprimentando aqui, né? Enquanto não começa a live, né? Boa noite para quem está entrando. Estamos só compartilhando. Vamos chamar o pessoal para participar junto com a gente e a gente vai. Nós estamos estudando o livro de João. Nós estamos no primeiro capítulo. Hoje nós vamos expor o versículo do 6 ao 9. O Léo. Ô Léo, bem-vindo, querido. Que Deus abençoe. Que bom tê-lo conosco aqui novamente. Vamos só compartilhar um pouquinho. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder fazer o culto. O nosso culto hoje é só online. Nós não estamos fazendo ele presencial, por causa que aqui em casa todo mundo foi acometido de gripe, uma gripe bastante forte. Então nós resolvemos fazer o culto somente online. Avisamos todas as pessoas para que ninguém viesse hoje, porque estava bem complicada a situação. Ainda estou fanho, ainda estou com bastante tosse, tomara que eu não tussa aqui enquanto a gente está falando da palavra de Deus. Mas não, é quase impossível que a gente não tussa. Mas nós vamos tentar fazer e vamos conseguir fazer, vamos falar a respeito da palavra de Deus para as pessoas. Vamos lá, vamos ao texto, vamos começar já de uma vez. Hoje não vamos ter louvor, como eu falei, estamos todo mundo ruim da tosse, não temos como cantar. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9, que diz para nós o seguinte: houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. E ele veio para que, por meio dele, pudesse ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas ele veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelos momentos que Tu nos proporciona, te agradecendo, Senhor, por mais uma vez Tu nos dá a oportunidade de falar da Tua palavra e de conhecer um pouco mais dela. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos entender, assim como João, o evangelista, entendeu, assim como João, o Batista, entendeu, que nós possamos entender e fazer com que nós nos tornemos testemunhos verdadeiros da Tua palavra, e que possamos fazer somente o que Tu queres no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que essa palavra, Senhor, que seja dita nessa noite, não seja a palavra falada de boca humana, mas seja a palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, e que ela não saia vazia dos ouvidos aos quais vão entrar, mas que ela faça o que lhe apraz. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar então o nosso estudo. A semana passada, só para a gente dar uma relembrada, nós falamos, nós pintamos um quadro, uma ideia a respeito da gente viver uma maneira ao qual na realidade nós estamos vivendo, onde todo mundo luta e quer que as pessoas façam o que elas querem que sejam feitas para elas. Ou seja, eu quero que a minha verdade seja a verdade, eu quero que as pessoas entendam o que eu quero seja a minha verdade. E esse é um tipo que nós vemos que existe nos dias de hoje e atualmente dessa forma. São pessoas que buscam implementar a sua verdade sobre todos os sentidos, sobre todas as coisas. Elas não estão atrás de testemunho. E a palavra de Deus fala para nós a respeito do testemunho. Quando ela está falando de João aqui nessa passagem, quando João, o evangelista, está falando a respeito do João, o Batista, ele está falando que João, o Batista, ele é um testemunho vivo da palavra de Deus. Ele é
ele não era a luz, mas veio falar a respeito da luz. E hoje nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados em correr atrás do testemunho da luz. Nós estamos mais preocupados em procurar pessoas que sejam cúmplices nossas. Pessoas que vivam de acordo com o meu pensamento, de acordo com aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que eu acho que é correto. Ou seja, eu começo a falar para as pessoas os meus pensamentos, e eu começo a impor para as pessoas os meus pensamentos, e aquelas pessoas têm que aceitar aquilo como verdade. Não é a verdade bíblica que me interessa, o que interessa é que a minha verdade seja correspondida, e é isso que nós falamos a semana passada. Então, para nossa desgraça, infelizmente, o mundo está repleto de cúmplices, e de cúmplices de pecado, e ao invés de ter testemunhos que falam a verdade e a palavra de Deus. E nós estamos em qual desses dois lados? Nós estamos procurando testemunhos de Cristo, ou nós estamos procurando cúmplices para que rechace os nossos pensamentos, cúmplices para que ande de acordo com a nossa vontade? Nós vemos aqui que João está falando que Cristo, somente em Cristo existe vida plena. A vida plena só está em Jesus Cristo, e ele fala aqui de boca cheia. E ele fala para nós no capítulo 20, no versículo 31, ele escreve para nós assim, ó, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham vós vida no poder do seu nome. Nós só vamos ter vida no poder do nome de Jesus Cristo. Qualquer coisa que seja fora do nome de Jesus Cristo, isso não é vida. Nós vivemos, como foi falado a semana passada, nós vivemos procurando pessoas, procurando gente que entenda a forma que eu penso. Eu procuro, como eu falei a semana passada, eu estou com um problema, estou com uma dificuldade na minha vida, e aí eu saio atrás de alguma pessoa e falo para aquela pessoa a minha dificuldade, e a pessoa fala para mim, só que ela não fala aquilo que eu quero ouvir, então eu não dou ouvidos para ela. Eu vou conversar com outra, eu vou conversar com outra, e eu vou conversar com tantas quantas forem necessário, até que eu ache alguém que fale o que eu quero ouvir. E hoje o que nós vemos é isso, são pessoas que estão correndo atrás de cúmplice, não atrás de testemunhas. O objetivo do apóstolo aqui é que as pessoas encontrem vida, e essa vida só é encontrada por em torno da luz, que é Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas que leem o Evangelho de João, elas vão encontrar a luz, elas vão encontrar a vida. João está escrevendo esse Evangelho para que nós revivamos, para que nós voltemos ao primeiro amor. Nós comentamos um pouquinho a semana passada a respeito disso. Ele quer que nós vejamos o quão glorioso é esse Cristo. Ele quer que nós vejamos que Cristo, como ele começou lá no início do livro de João, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele está dizendo aqui agora que Jesus Cristo é glorioso, Jesus Cristo é majestoso, é poderoso, é Filho de Deus. E só nele se encontra a vida, e essa vida em abundância. E essa vida em abundância só é encontrada por intermédio da palavra de Deus, só é encontrada por intermédio da vida, por intermédio de Cristo Jesus. Então, nós vemos que João está dizendo que vida não é simplesmente existir. Que às vezes a gente acha, eu estou vivo, eu tenho vida. Não, nós não temos vida, nós existimos. A palavra de Deus diz para nós que a todos aqueles que nele crerem, foi-lhe dados o poder de se tornarem filhos de Deus. Estas pessoas, elas tornam-se seres viventes, elas tornam-se, começam a viver. No momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos a viver verdadeiramente. Até então, nós não vivemos, nós existimos. E é isso que João quer falar para nós aqui. João está dizendo que enquanto nós não conhecemos a Cristo, enquanto nós não testemunhamos a respeito da vida de Cristo, nós não vivemos. Nós passamos por uma existência aqui nessa terra, porque nós não temos vida em abundância. Paulo nos diz que se nós não crermos em Deus,
nós seríamos as pessoas mais infelizes desse mundo. Por quê? Porque não existe nexo nenhum de viver se não for para viver para Deus. Não existe nada a não ser Deus. Por isso que a gente fala que quando Cristo foi para a cruz do Calvário, e o medo dele, o terror dele, quando ele clama e pede para Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava reclamando ali das dores que ele passou. Ele não estava reclamando ali dos problemas que ele passou físico, porque nós comentamos a semana passada ainda, que se fosse por sofrimento, nós vemos que os apóstolos de Cristo foram muito mais perseguidos que eles. Nós vemos que Jesus Cristo ficou nessa terra durante 3 anos. E o sofrimento dele real foi somente na última semana. A perseguição dele foi durante a última semana. Ele sofreu durante 1 semana. E aí nós vemos a vida de João. João viveu até o ano 95. Ou seja, Cristo morreu mais ou menos, fazendo os cálculos, ele deve ter morrido mais ou menos no ano de 29. Uma hora a gente pode, eu acho até que eu já falei, tem algum vídeo que fala isso, mas Cristo deve ter morrido mais ou menos no ano de 29, e João Batista morreu em 95, João morreu no ano de 95, não, ele escreveu Apocalipse em 95, então ele morreu, eu acho que morreu em 99, eu não me lembro que ano João morreu, mas ele morreu em exílio na ilha de Patmos. Ele morreu sofrendo. Então humanamente, os apóstolos, nós vemos a vida de Paulo. Paulo apanhou, uma vez ele apanhou tanto que jogaram ele fora da cidade, dado como morto. Ele apanhou de tal forma que jogaram ele lá no lado de fora, e depois que ele levantou, ele voltou para a cidade e começou a pregar de novo. Então não é esse sofrimento que Cristo se apavora, é o sofrimento de perder a comunhão com o Pai. Isso apavorou, porque o Pai virou as costas para ele, porque naquele momento da morte de Cristo, ele estava em pecado, e o pecado que tinha sobre a vida dele era o meu pecado, e ele morreu para me dar essa salvação. E é somente por intermédio desse testemunho de vida é que nós temos vida. Nós só vamos ter vida no momento em que nós reconhecemos esse poder maravilhoso de Jesus Cristo. E aí nós vemos que João lá no capítulo 10, no versículo 10, ele fala o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida, e vida plena, uma vida que satisfaz. Então, João, ele está expondo aqui nesse capítulo, ele está expondo desde o início, quando ele começou lá, que no princípio era o verbo estava com Deus, e agora no versículo 5 ele diz: existiu um homem cujo nome era João, e que deu testemunho a respeito da palavra de Deus. Ele está falando a respeito de que vai ser dado por intermédio desse testemunho vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida em excesso, é vida em transbordamento, é algo que excede todo o nosso entendimento. Não é simplesmente uma existência. Então João está falando para nós não a respeito de uma existência, mas ele está falando para nós a respeito de uma vida. Ele está falando a respeito de uma ideia de vida, uma vida maior do que essa vida comum ao qual nós conhecemos. Nós passamos a vida inteira, a nossa vida que eu estou falando agora é a vida natural, nós passamos uma vida inteira de sofrimento. Por isso que eu digo que eu não consigo não crer que Deus exista, porque seria uma coisa tão fútil. Já pensou nós viver 50, 60, 70 anos em dificuldade? 90%, olha, eu acho que mais, acho que 95% da população, ela vive, não bem, 90% da população, ela vive ganhando muito pouco. Ou seja, as pessoas trabalham para viver, trabalham para comer, trabalham para se vestir. Ou seja, nós passamos uma vida inteira trabalhando para satisfazer o nosso ventre. Nós passamos uma vida inteira trabalhando para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, nem vontades e desejos, mas as nossas necessidades diárias mesmo. E aí, de repente, a gente passa aquele tempo aqui na Terra, morre e acaba tudo.
Sério, gente. Qual a razão? Isso é vida? Não, isso não é vida, isso é simplesmente uma parte de existência. Se nós pararmos para olhar, isso é uma vida tipo uma vida de animal. Nós olhamos, nós temos aqui a nossa cadelinha, que está com 10 anos já, eu acho, né? Ela está com 10 anos, 11 anos, 9 anos, não sei quantos anos ela tem, mas ela tem. Daqui uns dias ela parte e a vida dela foi isso, entende? Ela veio, passou e foi embora. Não deixou nada, não vai para lugar nenhum. Então, será que é isso a nossa existência? A nossa existência é uma existência animal? O Léo falou aqui, 1/3 do dia trabalhando e muitas vezes quase todo dia. A vida é de um ser irracional. Léo, exatamente isso. Nós passamos 1/3 do dia trabalhando e quando não mais, né? Porque tem pessoas que trabalham em 2 empregos, né? Tipo o Júlio. Tem pessoas que trabalham em 2 empregos para conseguir melhorar um pouco de vida e passam a vida inteira trabalhando, correndo atrás para poder comprar uma casa melhor, um carro melhor, isso e aquilo, aquele outro. E aí no momento que morre parte dessa vida, não consegue levar nada. Já pensou que vida triste, que vida infeliz? Isso. E agora no momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a ideia que Jesus Cristo nos dá, que Ele vai dar uma vida para nós maior do que essa vida comum. Ele vai dar para nós um excesso de vida. Ele vai adicionar à nossa vida vida. Ele vai dar para nós uma vida que satisfaz. E isso é que nos engrandece. E isso é que nos alegra. Nós não vivemos mais vislumbrando uma coisa animal, uma coisa irracional, como ele botou aqui o Léo, uma vida irracional. Nós não vislumbramos mais uma vida irracional, uma vida que nós vamos, que nem diz antigamente, tem um ditado que diz que o homem nasce, cresce e morre, né? Nasce, cresce e morre, é isso, né? Nasce, cresce, casa e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. É isso que a biologia diz para nós. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. É isso a vida? É tão somente isso? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que Cristo veio dar uma vida. A Josi botou, nasce, cresce, se reproduz e morre. Exatamente isso, é isso que a biologia diz para nós. E é isso que nós vivemos. Nós vivemos para isso, nascer, crescer, reproduzir, e isso é uma vida animal. Isso é uma vida, isso é um cachorro, é uma vaca, nasce, cresce, se reproduz e morre. O ser humano não. Deus mandou que nós viéssemos aqui nesse mundo para ter vida e vida em abundância. Ele fala para nós lá em João, no capítulo 5, no versículo 24, ao qual nós vamos aprofundar mais. Ele diz assim, ó, eu lhes digo a verdade, quem ouve a mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Então no momento em que nós recebemos Jesus Cristo, nós paramos de viver uma vida de condenado, mas nós passamos da morte para a vida. Cristo nos mandou para que nós mudemos de vida. E o mais interessante que nós temos que notar nessa passagem, olha só, eu lhes digo a verdade, que quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz para nós, terá a vida eterna. Não, tem a vida eterna. Aquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador tem a vida eterna. Ele recebe agora. Ele deixa a morte e vai para a vida agora. Não é nós não estamos falando de uma vida pós-morte, gente. Nós estamos falando de uma vida agora, nós vamos ter vida e vida em abundância. Nós passamos da morte para a vida agora, nesse momento, no momento em que nós cremos. Ou seja, eu posso ter essa vida eterna, você pode ter essa vida eterna, todo mundo pode ter essa vida eterna. E não só uma vida eterna, mas uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida excedente, uma vida que satisfaça.
Sabe o que é a maior tristeza que eu imagino que deve ser uma pessoa? Passar uma vida inteira de lamúria, uma vida inteira sofrendo, uma vida inteira trabalhando e chegar no leito da morte lá e não ter ninguém do lado dele. Porque ele não fez nada. Ele passou a vida inteira correndo atrás de vento, como diz o sábio lá no livro de Eclesiastes. Passa uma vida inteira correndo atrás de vento, procurando coisas que não importam, ao invés de procurar a verdadeira vida. E isso, gente, não é somente para os novos convertidos. Eu pincelei isso a semana passada. Porque às vezes, quando nós nos convertemos, logo que nós conhecemos a Cristo, nós nos apaixonamos e nós queremos fazer tudo para Cristo, nós queremos mudar as pessoas, nós queremos falar de Cristo para as pessoas. A nossa vida, ela começa a ter vida. Lembra lá quando você se converteu? Quando você reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aquilo encheu o teu coração de vontade de fazer a vontade de Deus. Mas aquilo com o tempo foi passando, e nós fomos voltando para o nosso entrando no conformismo, e começamos a viver novamente da mesma forma que nós vivíamos. Mas essa vida não é só para esses novos, mas é para aqueles antigos também. Para aquelas pessoas que creram há muito tempos atrás e hoje elas se encontram fracas na fé. Eu quero dizer para vocês que Cristo, Ele tá levantando a bandeira hoje para você que não é convertido, para você que não conhece a Cristo, mas também para você que tem anos dentro da igreja e está dormindo. Também para você que estava dentro da igreja e saiu e está longe de Cristo novamente, mas Ele está te chamando de novo. Ele quer que você volte. Ele quer que você reconheça novamente o sabor de viver. Viver a vida a qual Cristo oferta para nós. Uma vida transbordante, uma vida excedente, uma vida maravilhosa, uma vida com sabor. E não uma vida arrastada, uma vida triste, uma vida de lamúria, uma vida de tristeza. Não. Ele quer que você se transforme. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Esse é o objetivo o qual João Batista veio nesse mundo para falar dessa vida abundante. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Ele quer que você volte a ser cheio da alegria de viver, alegria de falar a respeito de Cristo, sabe? Quando a gente vê, eu acho maravilhoso quando a gente vê pessoas, eu vejo às vezes pregadores falando a respeito do Evangelho de Cristo, e eles falam com tanta alegria. Eu não estou falando aqui de como é que fala quando o cara é bom de lábia? Eu não estou falando aqui daquele cara que é um ótimo, ele não é bom eloquente, eu não estou falando disso. É um cara que seja conhecedor do que ele está falando e falar veementemente a respeito daquilo. Por quê? Porque isso tem um monte de pessoas que estudam a palavra de Deus e falam de acordo com aquilo que eles têm conhecimento. E não é isso que a gente está falando. Eu estou falando de quando a gente vê pessoas falando a respeito de Cristo e vê os seus olhos brilharem. Não por causa que eles estão falando de conhecimento, mas eles estão falando de causa própria. Sabe quando nós vemos no livro de Jó que diz que o Jó era homem íntegro, fala lá no início do livro, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E chega no fim do livro, ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, não é a gente viver de ouvir falar, mas é viver de estar junto com Cristo. Então, eu quero convidar vocês que, se caso a gente está hoje entristecido, se qualquer um de vocês estão aí ouvindo essa palavra e estão entristecidos, João está nos dando a oportunidade aqui de nós renovar os nossos votos. Deus está nos dando a oportunidade de novamente olhar para o testemunho de João Batista e mudar o nosso modo de viver.
Deus está nos mostrando por intermédio da vida de João que ele era o testemunho da luz e ele mostrou a luz para o mundo. E além disso, além disso tudo, nós vemos que tudo que João falou, isso que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou pregando para vocês, não é para que as coisas que vocês entendam racionalmente, não. Mas é do fundo do coração para que vocês creiam. E creiam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Que Ele é a razão, Ele é a vida e vida em abundância para a nossa vida. Ele mesmo se declara dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente Jesus Cristo é a vida. Se nós continuarmos querendo viver a nossa vida do jeito que nós achamos que é correto, se nós continuarmos a viver as nossas vidas querendo que as nossas vontades sejam feitas, nós vamos continuar vivendo essa miserável vida a qual nós vivemos, até o dia em que nós decidirmos entregar para Cristo a nossa vida e dizer: Senhor, eu não quero mais viver, mas eu quero que Tu esteja na minha vida. Eu quero que a minha vida seja transformada por Ti e eu comece a viver uma nova vida, uma vida abundante, uma vida que nunca até hoje eu vivi, uma vida a qual eu nunca conheci, mas eu quero viver agora. Eu quero viver uma nova vida, uma vida transbordante, uma vida cheia de alegrias. Eu quero crer em Ti de uma forma que eu nunca criei. Eu quero reconhecer Tu de verdade como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero mais ter os meus pensamentos. Eu quero simplesmente olhar para Ti e reconhecer-Te como meu Senhor, como meu Pai, como meu dono. Eu não quero mais viver atrás de cúmplices. Mas ao contrário disso, eu quero viver um testemunho real, um testemunho de Cristo, aquilo que João Batista viveu, que abandonou a sua vida em prol da vida de Cristo, abandonou a sua vivência. E se nós olharmos, às vezes, a palavra de Deus diz para nós que se nós acreditássemos, tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos obras maiores do que a dele. E nós vemos que isso tanto é real, que nós vemos que a palavra de Deus relata onde Pedro, onde Paulo passava, e a sombra dele encostava em enfermos, essas pessoas eram curadas. E por que nós não fazemos isso? Por que nós não temos tido condição de orar pelas pessoas e curar as pessoas? Porque nós não temos vivido uma vida verdadeira. Olha a vida de abnegação que Paulo viveu. Paulo era um homem estudado. Paulo era um cara que tinha faculdade. Ele estudou nos pés de Gamaliel. Gamaliel era o cara mais reconhecido na época. Qualquer pessoa que estudasse aos pés de Gamaliel era reconhecida. Todo mundo reconhecia eles como... Hoje eu não sei qual é que é a faculdade que tem mais reconhecimento. Mas aqui, vamos botar que aqui em Santa Catarina, a UFSC é uma das faculdades mais melhores que tem aqui. Qualquer pessoa se eu chegar numa empresa com um diploma da UFSC, não, UFSC, né? Santa Catarina é UFSC. Se eu chegar numa empresa com um diploma da UFSC e chegar numa empresa com um diploma da LACEU, vamos botar uma Uni, lá não vou dizer nenhum outro nome de faculdade para não diminuir, mas qualquer faculdade que eu chegar que não seja UFSC e eu chegar outro com o nome da UFSC, essa pessoa vai ser contratada porque ela tem reconhecimento. Paulo tinha reconhecimento, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele falava vários idiomas, era uma pessoa conhecida. E sabe o que ele diz? Todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho para mim como esterco, isso tudo nada mais vale. Porque o que vale é a palavra de Cristo. E aí nós vemos ele quando ele chega lá na frente de Agripa, lá no capítulo 26 de... 28? 26, no capítulo 26 de Atos lá, quando ele chega perante Agripa, e Agripa diz para ele assim:
Tu acha que com essas poucas palavras tu vai me persuadir a me tornar cristão? E aí ele diz, quem me dera que não só tu, mas todas essas pessoas que estejam aqui se convertessem a Cristo, porque essa é a razão. Ele abandonou tudo que ele tinha em prol daquela verdade a qual ele reconheceu. Sabe quando eu falo a passagem da pérola? Que o homem tinha muito dinheiro e quando ele viu aquela pérola, ele vendeu tudo que tinha para depositar, porque ali estava o verdadeiro valor. E Paulo viu que o verdadeiro valor era Cristo, ele abandonou tudo que tinha. E nós não vemos só isso, nós vemos não só Paulo, mas também nós vemos isso na vida de João, nós vemos isso na vida de Pedro, que é maravilhosa o testemunho de Pedro. Que Pedro, ele passou uma noite inteira pescando e não pescou nada. Isso eu acho maravilhosa essa passagem. Ele passa uma noite inteira pescando porque ele tinha que pagar o que ele devia. No outro dia ele precisava daquela pesca. Ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. E aí quando Jesus Cristo diz, vai e larga as redes, ele vai lá e se em cima da tua palavra eu largo as redes. Ele foi lá e largou as redes. A palavra de Deus diz que ele encheu 2 barcos cheios de peixe. E aí ele vem com os 2 barcos cheios de peixe na beira do mar e descarrega aquele peixe e Cristo diz, larga tudo e me segue. Ele abandona aquilo. Ele passou uma noite inteira atrás de dinheiro, de peixe, para conseguir pagar os seus débitos. E quando ele recebeu duas vezes o que ele precisava em dinheiro, ele abandona tudo e segue a Cristo. E sabe o que nós fizemos? Nós vendemos por um prato de lentilha. E ainda falamos mal de Esaú. Nós abandonamos a nossa fé por qualquer coisa. Nós abandonamos a nossa fé por um estudo, por um serviço, por qualquer outra coisa. Nós não vivemos a vida verdadeiramente a qual Cristo queria que nós vivêssemos. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que transformar, nós temos que crer em Cristo de uma forma totalmente diferente. Nós temos que crer em Cristo e viver uma nova vida, uma vida transbordante, crendo que nós vamos ter uma vida completamente diferente de tudo que nós vivemos até agora. Uma vida completa, uma vida a qual nós não precisamos mais de cúmplices. Uma vida a qual nós não precisamos mais viver de acordo com os nossos desejos, mas vamos começar a viver de agora em diante com os desejos de Cristo. Nós não precisamos mais convencer os outros que nós temos o direito de ser feliz da maneira a qual nós escolhemos viver, mas nós vamos ser felizes de acordo com as verdades de Cristo. É isso que nós temos que gritar a plenos pulmões. Eu não quero mais viver de acordo com aquilo que eu acho que é real, mas eu quero viver de acordo com aquilo que é real. Eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que ela seja implementada na minha vida. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter vontade, eu não quero fazer mais as coisas que eu tenho vontade de fazer, mas eu quero que as minhas vontades sejam transformadas. Por isso que nós vemos no capítulo 3 de João, que nós vamos estudar também daqui a uns dias, que diz que o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Eu não quero mais ter desejos carnais, mas eu quero que os meus desejos sejam desejos espirituais. Eu quero mudar a minha vida completamente. Eu quero viver de uma forma a fazer a vontade de Deus. Eu quero reconhecer Cristo. Eu quero receber essa vida que ele está relatando aqui. Veio um homem chamado João, que veio dar testemunho da luz. E a luz era Cristo. É isso que eu quero. Eu quero receber essa luz. Eu quero receber essa vida. Eu quero receber a Jesus Cristo. Mas como isso é possível? Não mais quando os cúmplices partem para nos ajudar nas nossas vontades, mas quando as testemunhas falam a verdade de Cristo em nossa defesa. Gente, as testemunhas da palavra de Deus todas apontam para Cristo. Nós temos que recebê-lo com fé. E quando nós recebemos com fé, a vida plena vem sobre nós. A vida plena só existe em Cristo.
João Batista é um tipo de testemunho para esse mundo de trevas. Sabe, nós, como eu falei a semana passada, a gente olha, muitas vezes a gente pega os testemunhos dentro da Bíblia, mas os testemunhos que parecem gloriosos, né? A gente pega os testemunhos dos Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós pegamos o testemunho de Daniel nas covas dos leões, nós pegamos só os testemunhos bons nós pegamos para a vida da gente, mas a gente não pega os testemunhos que aos nossos olhos são ruins. Aquele testemunho que a gente tem da vida de Estevão, que ele é condecorado ali, e ele foi consagrado discípulo, discípulo não, ele foi consagrado diácono, e ele sai feliz da vida para falar a respeito de Cristo, e sai em praça pública falando de Cristo, e na primeira pregação dele, ele é apedrejado até a morte. Isso é bom? Um bom testemunho? Não, para o mundo não. Agora, quando ele vê na visão que as portas dos céus começam a se abrir e ele vê que Cristo vem recebê-lo, isso é maravilhoso, isso é vida e vida em abundância. Essa é a diferença. O problema é que nós estamos vendo somente com olhos carnais, nós estamos vendo somente com olhos temporais. E a palavra de Deus, olha o que nós lemos no versículo 5 aqui, que nós estamos estudando agora. João Batista era testemunho da luz, e a luz que brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. É essa luz ao qual João está dando testemunho, e a luz que nunca pode, que as trevas não podem apagar, essa luz é Cristo. Então, o que o testemunho de João Batista pode mostrar para nós? O que nós podemos aprender com o testemunho de João Batista, gente? Eu gostaria que nós olhássemos para dentro de nós agora e fizesse essa reflexão, e uma profunda reflexão. O que João Batista pode trazer para nós? Nós temos o pensamento, como eu falei, a gente usa o testemunho, a gente conta para os nossos filhos, né? Olha só, João livrou Daniel das covas dos leões, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha do fogo ardente, Deus livrou, e a gente vai contando os livramentos que Deus fez na vida de todo mundo. E muitas vezes até nós somos culpados disso, porque nós não falamos a respeito da vida e vida em abundância. Nós falamos de bênçãos temporais, ao invés de falar das coisas maravilhosas, as quais Deus pode, da vida a qual Deus transforma nosso viver. Não é por intermédio de bênçãos temporais, mas é por intermédio de maravilhas, de ver, por exemplo, olha só a maravilha de ver o Estevão enxergando a Cristo ainda vivo, o céu se abrindo e Cristo vindo recebê-lo. Olha só que maravilha isso. Nós ensinar para o filho da gente que, gente, sabe qual é que é a melhor parte da vida? É quando nós sairmos dessa vida e ir para morar com Cristo. Ensinar para os nossos filhos que o verdadeiro valor excede a essa carne, excede a isso que nós estamos pensando. Então o que nós podemos aprender com o testemunho de João aqui? Afinal, o mundo precisa de testemunhas de luz. Tu consegue ler com a Josi? Não, tá. A Josi botou assim: Deus acaba sendo um só que agiu. Deus acaba sendo só um Deus que agiu no passado. Infelizmente esse é o pensamento que nós temos. Mas parece que não podemos agir. Mas parece que ainda não pode agir hoje. Ele mesmo hoje e sempre há de ser. Infelizmente o que nós hoje temos em pensamento, que nós vemos hoje, infelizmente, essa é a realidade que nós temos falado até para os nossos próprios filhos, sabe? Por isso que às vezes a gente diz assim, nós vemos na Bíblia o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Nós falamos isso. Nós deveríamos ensinar para os nossos filhos o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão e de Cláudio, porque Ele é o meu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre o mesmo. É como a Josi botou que ele não acaba, ele não é um Deus do passado, gente. Ele continua sendo o mesmo Deus
E aí eu quero usar, para vocês terem entendimento a respeito do que eu estou falando aqui, eu quero fazer 3 afirmações a respeito do testemunho de João, tá? O que o testemunho de João traz para nossas vidas? Em primeiro lugar, ele é uma testemunha da luz. O testemunho da luz é uma pessoa enviada por Deus. Então, o testemunho da luz é uma pessoa enviada por Deus. Segundo, o testemunho da luz dá testemunho da luz da vida. Em terceiro lugar, o testemunho da luz tem a missão de despertar a fé através do seu testemunho. Vamos lá, vamos desenrolar um pouquinho a respeito disso aqui. O testemunho da luz é uma pessoa enviada por Deus. Vamos desenrolar um pouquinho isso aqui. João Batista aparece aqui como um parênteses, tá? Ele serve para nós como um exemplo. João precisava... João, o evangelista, precisava revelar que a única maneira de Jesus brilhar no meio da escuridão era por intermédio do testemunho de alguém, através do testemunho da luz. Somente dessa forma ele pode levar a vida e a luz para a salvação. Ou seja, nunca, de forma alguma, Jesus Cristo seria reconhecido pelas pessoas se não fosse por intermédio de um homem. Jesus Cristo precisava de alguém que falasse a respeito dele. Por quê? Porque ele não tinha poder? Não. É porque ele deu a oportunidade para o ser humano de falar a respeito dele. Sabe, é interessante a gente pensar dessa forma, porque é por intermédio de homem que nós reconhecemos o testemunho da luz. Ou seja, Jesus Cristo ele só vai ser reconhecido pelas pessoas por testemunho de outra pessoa. Vamos ver o que diz o verso 15 e 16? Diz para nós assim, ó. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois quando eu nasci ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor e bênçãos com as maiores ricas bênçãos. João poderia ter escrito de uma outra forma aqui, mas o objetivo dele foi tornar claro desde o início que o modo de Deus fazer a luz de Cristo brilhar no mundo de trevas era através de testemunhas humanas. O jeito que Deus resolveu dissipar a escuridão do mundo e do coração das pessoas por meio de outras testemunhas. Ou seja, Deus quer mostrar a glória de Cristo, Deus quer mostrar o poder de Cristo, Deus quer mostrar a luz de Cristo por intermédio de gente, por intermédio de pessoas, e pessoas como eu, pessoas como você, pessoas como cada um de nós. Deus poderia ter feito de qualquer outra forma, porque Deus é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele poderia ter feito a luz de Cristo se espalhar de qualquer outra forma. Vocês acham que Ele não tem condição disso? Será que Deus não poderia ter mandado anjos para anunciar a Cristo? Será que Ele não poderia ter mandado uma multidão de anjos anunciando o poder de Cristo em todos os cantos da terra? É claro que Ele poderia. Será que Ele não poderia ter feito o vento falar a respeito de Cristo? Será que Ele não poderia ter ido na vida de cada um de nós e falado a respeito da salvação de Cristo por intermédio? Não. Será que Ele não poderia ter escrito nos céus com letras de nuvens para a gente ver as maravilhas que Cristo é? Não. Ou melhor, Ele poderia ter feito tudo isso, mas Ele resolveu não fazer. Ao invés disso, Ele escolheu enviar seres humanos para dar testemunhos da luz. E nós vemos aqui, nesses versículos ao qual nós estamos estudando, do versículo 6 ao 9, que diz para nós: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz.
e aquele que é a verdadeira luz, que ilumine todos que estavam para chegar no mundo. João Batista foi enviado para testemunhar da luz enquanto a luz estava no mundo. Olha a maravilha disso. Deus mandou João Batista um pouco antes de Jesus Cristo para anunciar Jesus Cristo. Tinha necessidade disso? Não. Mas por que ele fez isso? Deus preparou, Deus enviou um ser humano, lado a lado com a luz, para testemunhar a respeito da luz. Ele precisava, por intermédio de João Batista, fazer Cristo ser conhecido, por intermédio de homem. Simplesmente o que ele está mostrando para nós é que nós temos que ser como João Batista, nós temos que anunciar o nome de Cristo. Nós estamos aqui para falar. Cristo não precisava que tivesse vindo João Batista para falar dele, porque ele é a própria luz, mas mesmo assim, ele quis que João Batista viesse para fazer, mas ele queria tornar evidente que, por intermédio da sabedoria de Deus, ele escolheu o homem para dar testemunho a respeito da luz. E esse homem escolhido foi João Batista. E esse foi o testemunho escolhido por Deus e enviado por Deus para falar a respeito da luz. Por isso que aqui esse versículo diz para nós: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. É desse jeito que ele escolhe cada um de nós para falar a respeito da luz. É essa a forma que Deus tem de agir. E para nós entender esse ponto, eu quero dar dois alertas dentro dessa primeira ideia. Nós temos que nos alertar de um possível chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós cristãos somos chamados para ser a luz do mundo. Isso está escrito em Mateus 5,16, ao qual nós fizemos já o estudo do Sermão do Monte. Nós somos da luz. Nós somos a luz do mundo. Nós fomos feitos para ser a luz do mundo. Nós somos feitos para testemunhar a respeito dessa luz que é Cristo. Todos nós somos chamados para testemunhar a respeito da luz. Isso está em Atos 1,18 e em 2 Pedro 2,9. Mas Deus sempre chama alguns de maneira especial. É isso que nós temos que entender. Deus chama a gente de uma forma especial para realizar a tarefa a qual nós temos que realizar. Nós já sabemos qual é a nossa... Por que nós estamos aqui na terra? Tu já clamou para Deus e pediu para Deus assim: Senhor, mostra para mim o que tu queres que eu faça. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, Senhor? Sabe, pessoas, Deus coloca muitas pessoas aqui nesse mundo para orar. Nós vemos lá em Mateus 9,38 que diz assim, ó: ore ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie trabalhadores para os seus campos. Muitas vezes Deus nos chamou para ser oradores. Então, que nós possamos estar constantemente orando para que Deus mande mais pessoas. A palavra de Deus diz para nós que a obra é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o que nós estamos fazendo? Nada. Nem orando para que Deus mande mais trabalhadores para a vinha nós temos feito. Deus chamou pessoas para orar. Deus chamou pessoas para pregar. Olha o que diz em Romanos 10, do verso 14 e 15. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito se não tem quem lhes falar? E como alguém vai falar se não tem quem lhe envie? Muitas vezes nós achamos que nós não temos... mas eu não fui chamado para orar. Eu não fui chamado para pregar. Eu não fui chamado para pastorear. Então qual é o teu chamado, meu irmão?
A palavra de Deus está dizendo para nós aqui como eles poderão invocá-lo se não creem nele, e como crerão se não ouvem a respeito, e como ouvirão se não tem quem fale, e como falarão se não tem quem envie. Eu não sou pregador, eu não sou orador, eu não sou pastor, mas eu posso ser uma pessoa que ajude essas pessoas. Ore por essas pessoas. Incentive financeiramente essas pessoas, que leve a palavra de Deus para as pessoas. Mas sabe o que nós queremos fazer? Nós não queremos orar, nós não queremos pregar, nós não queremos pastorear, e nós não queremos nem financeiramente ajudar. Ah, Deus é o dono da obra, Ele vai arranjar condição. Gente, sabe quando eu vejo, e fico muito triste quando eu vejo, às vezes no Facebook, uma pessoa reclamando, dizendo assim: eu estou passando necessidade, aconteceu tal e tal coisa na minha vida, e eu estou muito mal. Eu estou passando por uma dificuldade bastante grande, eu estou num grau de dificuldade que eu estou pensando até tirar a minha vida. E aí a pessoa vai lá, um crente, vai lá embaixo e diz assim: Deus vai mandar alguém para te ajudar. Gente, quem tu é? Será que nós não temos sido testemunhas de Cristo? Nós não... A semana passada eu falei aqui que às vezes as pessoas querem falar alguma coisa para nós, e quando ela começa a falar alguma coisa para nós, diz assim: sabe, eu estou com tal problema. Ao invés de tu escutar, tu começa: ah, tu está com tal problema, eu estou com um problema maior que o teu. Tu não dá nem condição da pessoa falar. Qual é o chamado que tu tem para a tua vida? Tu tá para orar? Tu tá para pregar, para abençoar o pregador? De repente Deus quer que tu seja somente ouvinte. Uma pessoa em necessidade vai lá e ouve ela, tão somente isso. Tem pessoas que têm chamado para pastorear. Em Atos 20, 28 diz para nós: portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho. Cuide de si mesmo e do rebanho ao qual o Espírito Santo colocou vocês como bispo, ou supervisores, né? A fim de que pastoreie a igreja, comprada com o seu próprio sangue. É lógico, gente, que não é todo mundo que tem um chamado de pastoreio, um chamado missionário, um chamado de pregador, ou um chamado ao qual pastoral ou qualquer outro. Mas se eu não tenho chamado pastoral, eu posso estar ao lado do pastor. Eu posso estar ao lado daquela pessoa que tem o chamado pastoral e está incentivando ele, abraçando ele, dando o ombro para ele, para as dificuldades que ele tem. Sabe, pastor, uma vez teve um rapaz que falou, e é exatamente isso: pastor também é ovelha, gente. O pastor necessita de cuidado tão quanto qualquer uma outra pessoa. O pastor precisa ser cuidado como tanto qualquer outra pessoa. Então que nós possamos mudar a nossa vida. Tu podes ter sido chamado para pastorear não uma igreja, mas pastorear a tua família. E tu pode ter sido chamado para ser um pastor dentro da tua escola, para falar a respeito da palavra de Deus. Tu pode ter chamado para ser, para estar no meio de pessoas e falar de Cristo para eles. Tu pode ter sido chamado para testemunhar de Cristo no meio de outras pessoas. Nós temos que estar atento para o chamado de Deus. Nós temos que estar pronto para testemunhar a respeito da luz de Cristo. Estejam, pois, atentos ao ouvir o chamado e aceitar esse comissionamento. Não adianta nada muitas vezes nós sabermos que nós fomos chamados para fazer algo e ficar enfiado dentro de casa. Não é isso que eu quero. Mas infelizmente, gente, é lógico, isso é uma coisa lógica, todos nós temos a mania de querer fugir. Nós vemos isso em Moisés 5 vezes ele disse para Deus: não é. Moisés vai lá: não, eu não posso, eu sou de dura
eu tenho dificuldade de fala, eu tal coisa, ele arranja 5 desculpas para não fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós somos dessa forma também. Mas nós temos que lutar contra as nossas vontades, é o que eu estou falando aqui desde o início. Nós temos que testemunhar a respeito da palavra de Deus. Nós temos que assumir que Cristo é o nosso Senhor e colocar em prática na nossa vida. Nós temos que aceitar a missão ao qual Deus nos deu, ao qual Deus colocou na nossa vida. E para isso, para nós colocar a missão de Deus na nossa vida em prática, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer qual é a missão. Deus chamou para quê? Para transformar a minha família. Deus chamou para eu mudar a minha escola. Deus me chamou para eu mudar o ambiente onde eu estou. Deus chamou para eu ser um pastor de igreja. Deus me chamou para ser um missionário em terra estranha. Não importa para que Deus me chamou. O que eu preciso é saber para que Ele me chamou e colocar isso em prática na minha vida. Deus chamou todos nós com uma missão especial. Por isso eu gostaria que a gente parasse no dia de hoje e olhasse e dissesse assim, como nós lemos, que a semana passada eu falei, quando a gente lê no versículo ali, diz assim, ó, Deus enviou um homem chamado João, que nós possamos mudar e pensar assim, ó, Deus enviou um homem chamado Cláudio, Deus enviou um homem chamado Léo, Deus enviou um homem chamado Marina, Deus enviou um homem chamado Dilce, Deus enviou um homem chamado Josi, Deus enviou a nós, cada um de nós. Deus escolheu homens para levar o evangelho dele. E o segundo alerta que eu quero falar a respeito disso, o primeiro alerta é esse, que nós devemos estar prontos para ouvir o chamado de Deus. E o segundo alerta é o testemunho que os outros têm para falar para nós. Às vezes nós estamos tão cheios de nós, que nós queremos levar para as outras pessoas as verdades de Deus. Mas quando Deus quer falar as verdades para nós, Ele usa outros homens. E nós temos que estar preparados para ouvir isso. Assim como Ele envia nós para testemunhar para outras pessoas, Ele envia outras pessoas para testemunhar para nós. Então nós temos que estar prontos para ouvir a palavra de Deus por intermédio de outras pessoas. Nós temos que estar prontos para ouvir os testemunhos aos quais Deus tem para falar para nós por intermédio de outra pessoa. Nós temos que estar prontos a ouvir os testemunhos da luz de Cristo por intermédio de outras pessoas. Deus não se comunica conosco somente por intermédio da palavra. A palavra que eu digo por intermédio da Bíblia. Aqui em casa nós conversamos bastante e os meus filhos estão sempre falando isso para mim. Dizendo, pai, tu precisa de alguém que esteja do teu lado. Tu precisa de alguém ao qual tu possa estar te abrindo, que tu possa estar ouvindo essa pessoa. E é isso que está falando essa palavra aqui. Assim como nós estamos prontos para falar da palavra de Deus para os outros, nós temos que estar prontos a ouvir a palavra de Deus por intermédio de outras pessoas. Nunca um bom pastor, nunca vai ser um bom pastor aquele que não se deixa ser pastoreado. Nós precisamos de pessoas que estejam acima de nós. Nós precisamos ter pessoas ao qual nós confiamos e falamos com Ele. Deus quer se comunicar conosco, não somente por intermédio da palavra de Deus, mas também por intermédio de pregações. Deus está querendo falar contigo essa noite por intermédio dessa minha pregação. Deus está querendo falar contigo por intermédio de escolas dominicais. Deus está querendo falar contigo por intermédio de grupos pequenos, de células, por intermédio de pais piedosos, através de alguém que viva uma vida correta, uma vida piedosa, uma vida cuidadosa, uma vida de testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Portanto, meus amados, esteja pronto e aberto para o chamado de Deus na sua vida, para levar o Evangelho. Mas também esteja aberto para receber a palavra de Deus por intermédio de um servo de Deus. Essa é a primeira lição ao qual Deus quer falar conosco.
que Deus, os seus testemunhos são homens. Então que nós possamos acreditar de verdade que por intermédio Deus só dissipa as trevas por intermédio da luz de Cristo. E essa luz de Cristo, ela só é propagada aqui na terra por intermédio de homens, ao qual Ele mesmo envia. E Ele enviou o João Batista para abrir os caminhos para Cristo. E eu acho que nós paramos por aqui, né? 8h30, já ficamos 1 hora já. Então a primeira afirmação que eu tinha para fazer para vocês é essa: Deus dá testemunho por intermédio da vida de homens. Então, que nós possamos essa semana colocar em prática isso no nosso viver. Que a nossa leitura do versículo 6 de João é: Deus enviou um homem chamado... Coloca o teu nome ali. Coloca o teu nome. Então quando tu lê essa passagem, eu te convido para que leia essa passagem hoje aí. Leia João de 1 até o 9, foi o que nós estamos estudando, né? Deus, versículo 6, Deus enviou um homem chamado Cláudio. Então que nós possamos realmente colocar em nossos corações essa fé de que eu sou um escolhido de Deus para ser testemunho da luz no mundo. Que tu é um testemunho escolhido por Deus para levar a luz ao mundo. Nós somos responsáveis. Se quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos mostrar a nossa mão para Deus e dizer: está aqui, ó. Aí Ele vai dizer: vem, filho amado, entra. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque tu cumpriu com honra aquilo que foi proposto. E não seja envergonhado de dizer assim: cara, não te conheço. Então que nós possamos botar em prática isso verdadeiramente na nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração para nós terminar aqui o nosso estudo, depois eu quero dar o anúncio. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração à Tua presença mais uma vez, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nossa vida. Obrigado pelo culto dessa noite, que nós possamos botar em prática, que nós possamos reconhecer realmente, Senhor, que os testemunhos da Tua palavra são para a honra e para a glória do Teu santo nome, para que a Tua luz seja repleta nesse mundo. Faz de nós verdadeiros adoradores, faça de nós testemunhos para que fale dessa Tua palavra. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, a quarta-feira nós estamos aqui novamente, Salmo 119, versículo 61. Vamos continuar o nosso estudo. E domingo que vem, ao invés das 19h30, o nosso culto, domingo que vem vai ser às 10 horas da manhã o culto. Porque domingo que vem vai ser Páscoa. E aí nós queremos fazer aquilo que nós sempre quisemos fazer. O culto de ceia, nós vamos fazer o culto de ceia no domingo. Então o culto vai ser às 10 horas da manhã. E depois que terminar o culto, nós vamos fazer a nossa ceia, nós vamos fazer um almoço. Então todos vocês que quiserem estar junto conosco e participar desse almoço, dessa ceia ao qual nós vamos fazer uma ceia maravilhosa, uma ceia nós vamos comer de verdade e nós vamos partir do pão e beber do cálice no domingo. Então domingo é ceia, é a ceia da Páscoa, né? Então nós vamos fazer a Páscoa. Então não esqueçam, domingo que vem ao invés das 19h30, o nosso culto será às 10 horas da manhã, ok? Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém? Fique na paz.